Amém, queridos? Graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Evangelho de João. Estamos meditando, essa é a quinta parte da porção dos versos 24 a 29 do capítulo 5, em que o Senhor Jesus falou acerca de duas vidas eternas. Uma que está em nós hoje, que é a habitação do Espírito, as primícias do Espírito, que é o Pai e Filho unidos em nós, a vida de Deus, a própria vida de Deus em nós. E já não é pouca coisa, meus irmãos. É uma bênção ter a própria vida de Deus em nós. Mas Jesus também fala acerca da vida eterna definitiva, que vai se manifestar na ocasião da sua volta no julgamento. E nós estamos aprendendo aqui que nesse íntere entre a nossa vida hoje e a vida definitiva tem um caminho. E a porta é estreita, meus irmãos. É apertado o caminho que conduz à vida e são poucos que passam por ela. Então, se nós quisermos alcançar a vida eterna definitiva, nós precisamos compreender que nós devemos crucificar a nossa carne com as suas paixões e concupiscências. Nós precisamos lutar contra o pecado, nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos, como Jesus nos amou. Nós devemos buscar a Deus, nós precisamos nos encher da palavra, nos santificar. É uma luta, meus irmãos, é uma diligência que nós temos que fazer na nossa vida. Eu não nasço de novo e fico de braços cruzados, vivendo minha vidinha aqui, só trabalhando, comendo, divertindo. Nada disso, meus irmãos. Isso faz parte da nossa vida, mas não é de fato a nossa vida. A nossa vida, de fato, é o propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós. O cristão que vive sem propósito, ele não vive na verdade. Amém, meus irmãos? Então nós temos que aprender a vencermos nessa batalha que a nossa luta hoje não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, contra as forças dominadoras deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Nossa luta, meus irmãos, é uma luta de resistência. Nós que nascemos em Cristo Jesus, nascemos da sua vitória na cruz. E é um combate de resistência para permanecermos inabaláveis. Satanás é inimigo derrotado. A nossa luta é contra nós mesmos, a nossa própria carne. Então, nós precisamos compreender que temos que batalhar até o fim para sermos salvos. Ainda não somos salvos definitivamente. Amém, queridos? Eu vou ler novamente aqui o verso 24 a 29 de João, capítulo 5. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, já tem hoje. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, olha o detalhe, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ou seja, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, o evangelho da nossa salvação, ouvimos, nos arrependemos e nascemos de novo. Então, Jesus Cristo nos vivificou através do seu Espírito Santo. Então nós, hoje, somos novas criaturas. Aqui Jesus está falando acerca da morte espiritual e da ressurreição espiritual. Ressuscitamos com Cristo. Hoje, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Estamos assentados em espírito nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. Então, Satanás está hoje debaixo dos nossos pés, se permanecermos em Cristo Jesus, andando em santidade, sujeitando-nos a Deus, para que possamos resistir ao diabo e ele fugir de nós. Ele está ao nosso derredor, bramando como leão, como Balaão, arrumando ciladas contra nós, para que a nossa carne seja instigada e nós possamos nos entregar às paixões da nossa carne de novo. E aí sim virão as consequências do pecado. Então, Satanás ele vai promover circunstâncias, várias estratégias, para que nós possamos nos entregar à nossa carne novamente. Mas se nós andarmos com Cristo, ele não pode nos tocar. Ele pode tocar até no nosso corpo, né? Por causa da perseguição, pelo testemunho de Jesus Cristo, da palavra de Deus, nós podemos ser perseguidos e mortos, como tem acontecido atualmente, sempre aconteceu, de pessoas fiéis a Deus, sendo presos, torturados, mortos. Mas esses daí nós não devemos temer, porque eles só podem matar o corpo, mas não podem tocar na alma.
Então, maligno não pode tocar na nossa fé, amém, queridos? Porque nós já somos vencedores. 1 João 5,4, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, aleluia. Não vemos, mas cremos com gozo inefável. Amém, meus irmãos? Então aqui Jesus está falando acerca de uma camada de revelação da vida eterna, um novo nascimento. Mas em 1 João está escrito que quem não ama não tem a vida eterna permanente em si. Quem não ama seu irmão. Então a vida eterna ainda não é permanente. Amém, queridos? Uma vez salvos, ainda não somos salvos para sempre. E nesse mesmo contexto de João 5, quando Jesus curou um aleijado de 38 anos, ele falou, ó, você está curado. Agora, não peques mais, para que não lhe suceda coisa pior. Pior o quê? De ele ficar mais aleijado do que ele era antes? Não. É condenação eterna. Então, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, ele fala, aquele que julga está em pé, olha aí, fomos curados dessa doença de 38 anos, cuide para que não caia. Não volte a pecar deliberadamente. Amém, queridos? Então, hoje nós temos as primícias do Espírito, mas nós teremos a plenitude, o revestimento do nosso corpo, na ocasião da volta de Jesus, que é o que Jesus continua falando aqui. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E nós também temos a vida, não em nós mesmos, mas nós temos a vida deles em nós, através do Espírito Santo, que é a unidade deles. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Jesus Cristo ele vai julgar tanto no tribunal dele, na segunda vinda, quanto no final do milênio, no juízo do trono branco. É Jesus quem julga, porque ele recebeu a autoridade para julgar. Né? Verso 28, e nós também julgaremos com Jesus. Não vos maravilheis disto, agora está falando do futuro, porque vem a hora, olha só, ele não falou e já chegou, agora ele está falando e vem a hora, por quê? Porque é no futuro, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, todos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos no final da grande tribulação serão transformados para juntos sermos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, e ali nós desceremos para reinar nesta terra por 1000 anos, e depois do milênio, por toda a eternidade. E os que tiverem feito bem, olha o detalhe, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então, hoje nós temos a vida eterna, ela não é permanente ainda, nós devemos perseverar em praticar o bem, porque a vida eterna é para aqueles que perseveram em praticar o bem, Romanos 2:7. Estes que perseveram em praticar o bem buscam glória, honra e incorrupção. Né? E os que tiverem praticado o mal serão ressuscitados só no final do milênio, na verdade, no juízo do trono branco, para serem jogados no lago de fogo. Aqui parece que Jesus está falando que vai ser na sua volta, né? Opa, todos, quando eu voltar, vão ressuscitar. Uns para serem julgados para serem salvos e outros para julgados para serem condenados. Não, Jesus está resumindo aqui. Por que estou falando isso? Porque em Apocalipse 20 nos diz que haverá a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. E entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição tem um período de 1000 anos. Amém, queridos? Enfim, então é sobre isso que nós estamos meditando. Nós meditamos em Romanos capítulo 8, foi maravilhoso. Acho que durou 3 partes Romanos capítulo 8. Nós vimos lá em Lucas 18, Lucas 10, Jesus falando para 2 perguntas que fizeram para ele. Um foi um príncipe, que hei de fazer para herdar a vida eterna, herdar no futuro a vida eterna. E Jesus falou, ó, você tem os mandamentos, obedece a eles. E apareceu também um mestre da lei para tentar Jesus, que bom mestre, que hei de fazer para a vida eterna. E Jesus falou, ama ao Deus, ao Pai acima de todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Faze isto e viverás. Pois quem ama a Deus é quem vê, com certeza vai amar as pessoas. Amém, queridos? Por isso que nós somos chamados pescadores de homens. Então quem ama, cumpre a lei. Quem ama não cobiça, não mata, não furta, não diz falso testemunho, honra pai e mãe, e por aí vai. Se santifica para entrar no verdadeiro sábado, que é o milênio, porque não entra no milênio quem não se santifica. Então é isso, meus irmãos. E nós meditamos sobre isso. Lemos também o texto de Daniel capítulo 12. Jesus tirou desse texto de Daniel 12 o que ele mesmo falou para Daniel no passado, porque ele sempre foi o porta-voz de Deus.
Ele sempre foi a palavra proferida do Pai. O Pai sempre falou por intermédio do Filho. É muito importante compreendermos isso. Quem estava lá na sarça quando Moisés foi chamado para libertar o povo? Jesus. Ah, não, foi o Pai somente. Não, Jesus, o porta-voz do Pai, o enviado de Deus. O anjo que apareceu para Moisés. Deus não é enviado por ninguém. Deus é quem envia. Então o Pai enviou o Filho ali, o Filho em espírito era o porta-voz. Por isso que quem estava nos profetas era o Espírito de Jesus Cristo, que sempre prescrutou as profundezas do Pai e revelou. E ele continua fazendo o mesmo na nova aliança. Amém, queridos? Quem nos revela as profundezas do Pai é o Espírito de Jesus Cristo. Só que a única diferença é que ele hoje tem um corpo glorificado. Jesus Cristo, homem, o único mediador entre Deus e os homens. Ele continua falando. Antigamente Deus falou aos pais pelos profetas, mas o Espírito de Jesus Cristo estava nos profetas, conforme Pedro relata na sua carta. E hoje ele nos fala por intermédio de quem? Da terceira pessoa, que não existe? Claro que não, meus irmãos. Não existe um terceiro Deus. É o próprio Filho, ele é o Espírito Santo. Hoje, quem nos fala... eu estou lendo Hebreus capítulo 1. Outrora, Deus falou pelos profetas através... falou aos pais pelos profetas. Hoje, quem nos fala é Jesus Cristo, o Filho. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito de Jesus Cristo. Amém, queridos? Li também na última gravação Ezequiel 37, Vale de Ossos Secos. Nós vimos 2 ângulos aqui, assim como Jesus falou de 2 ângulos de vida eterna. Nós vimos também 2 ângulos de vida eterna em Ezequiel 37, Vale dos Ossos Secos. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, cortados da comunidade de Israel, estranhos, sem esperança, sem Deus no mundo. Nos lembramos da mulher samaritana, as 10 tribos que foram dispersas por entre as nações, nunca mais voltaram, receberam carta de divórcio, no lugar eles foram chamados de não povo e não misericórdia, mas através do sacrifício de Jesus na cruz, o poder da sua ressurreição e o nosso arrependimento, o que não era chamado de povo foi chamado de povo novamente. E o que não foi chamado de misericórdia foi chamado de misericórdia. Isto está em Efésios capítulo 2, está em 1 Pedro capítulo 2, está também em Romanos capítulo 9. Meus irmãos, o mistério das 2 casas e da sua reunificação, judeus e gentios em Cristo, é tremendo. Se nós compreendermos esse mistério da divisão das 2 casas de Israel e da sua reunificação em Cristo, que não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, macho ou fêmea, somos todos um só em espírito, meus irmãos, nós vamos desbloquear muitas profecias na palavra de Deus e vamos ficar blindados contra os falsos ensinos e ministérios que dividem Israel de igreja. Não. A igreja é o Israel de Deus. Judeus e gentios têm só um plano. Não tem um plano específico para um judeu literal e um plano específico para a igreja. Não. Somos todos um. Amém, queridos? Embora nós não podemos negligenciar o que está acontecendo em Israel, o que vai acontecer em Israel, que o reino milenar vai ser de Israel para o mundo, mas o povo em si é um só. Não tem mais diferença. Amém, queridos? E hoje eu vou ler para os irmãos, meu Deus, já são 13 minutos, como falo, né? 1 Coríntios 15, vamos ler a partir do verso 12. Eu não sei se vou conseguir terminar a leitura de 1 Coríntios todo. Vou tentar aqui. E depois vamos finalizar essa porção lendo Apocalipse 20, só para poder explicar para os irmãos que quando Jesus falou aqui, no verso 29, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo, não é só tudo isso na ocasião da volta de Jesus. Nós vamos compreender que a primeira ressurreição vai ser para os justos e a segunda ressurreição vai ser para no final do milênio, em que todos aqueles que praticaram mal serão condenados no lago de fogo. Amém, queridos? 1 Coríntios 15, ainda nesse entendimento de vida eterna. Vida eterna hoje e aí vida eterna definitiva. O apóstolo Paulo fala sobre a ressurreição literal do nosso corpo aqui em 1 Coríntios 15. É uma promessa da ressurreição na ocasião da volta de Jesus. É nessa esperança que nós somos salvos. Porque se morrermos hoje, Jesus Cristo nos prometeu ressuscitar no último dia. Ele, o Espírito vivificante, unido ao Pai. Amém, queridos? Então vamos ler aqui. E ele fala do mistério, né? Nem todos morreremos. Vai ter um grupo de pessoas fiéis e remanescentes no deserto, aguardando a glorificação do corpo no final da grande tribulação. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, 1 Coríntios 15, a partir do verso 12,
Como dizem alguns dentre vós? Como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Então, o contexto claríssimo é a ressurreição da vida eterna definitiva. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Olha só, meus irmãos. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé, porque Jesus ele ressuscitou dentre os mortos e nós, hoje, ressuscitamos espiritualmente com ele. E quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Deus. Então, se Cristo não ressuscitou, como é que eu vou nascer de novo? Os discípulos só nasceram de novo porque Jesus ressuscitou. Lembra lá em João 20? Que Jesus soprou sobre eles e eles receberam o Espírito Santo? Ali os discípulos nasceram de novo. Amém? Ele continua. Então, se não há ressurreição, se Jesus não ressuscitou, acabou. Estamos mortos. Acabou a nossa esperança. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Nós vivemos em função da eternidade. Porque Cristo ressuscitou, nós pregamos o Evangelho. Porque o Evangelho nos aspira a esse dia maravilhoso. Amém, queridos? Se nós não temos a esperança da eternidade, a alegria da eternidade, então é vã, meus irmãos. Vamos curtir a vida aqui, como os ímpios falam, né? Vamos curtir a vida, que a vida é curta. Vamos morrer e acabou. Não, queridos. Na verdade, a nossa vida vai começar de verdade quando morrermos. Porque aí nós vamos acordar para a verdadeira realidade. Isso aqui que nós apalpamos não é a verdadeira realidade. A realidade, de fato, é o mundo do Espírito. Em Hebreus capítulo 11, verso 13, está escrito que tudo que foi criado foi feito do que é invisível. Então, o mundo espiritual é infinitamente mais real do que aquilo que nós apalpamos. Por isso que nós somos bem-aventurados, porque andamos pelo que não vemos, andamos por fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não vemos. Não é porque não vemos que não existem, pelo contrário, são reais. Amém? Por quê? Porque nós cremos que os mundos foram criados pela palavra proferida de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém, queridos? Então, se Cristo também, se Ele não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Porque a fé, ela gera essa esperança. Nós não vemos a Jesus ainda, mas nós cremos. Nós temos uma esperança de estar com Ele para sempre, se morrermos. Então, essa esperança está dentro de nós, a fé e a esperança. Amém? Esperança que se vê não é esperança, porque quem espera por aquilo que vê? Mas se não vemos, esperamos pacientemente. Por isso que a fé e a esperança vão acabar na volta de Jesus. Só vai restar o quê? O amor. Por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas destes três, o maior é o amor, porque o amor nunca vai acabar. Estaremos envolvidos nesse casamento, olha aí, nessa lua de mel, para todo sempre com Jesus. É o amor do noivo, do esposo com a esposa. É o amor de Deus em nós para todo sempre. Mas a fé vai acabar, por quê? Nós vamos ver Jesus como Ele é. E a esperança? Chegou a esperança, eu alcancei a esperança. Mas o amor não. Amém? Continuando. E assim, se não há ressurreição, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo. Olha quem ressuscitou a Cristo. Não foi uma terceira pessoa, foi Deus, o Pai. Através do seu Espírito, claro. Ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Olha aí. É a vida eterna definitiva que estamos meditando aqui, nessa porção de João, capítulo 5, versos 24 a 29, e mais focados nos versos 28 a 29, que é a vida eterna definitiva. Aí ele fala no verso 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, se a nossa esperança se limita só a essa vida em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Olha aí, a festa das primícias, a terceira festa do ciclo. O apóstolo Paulo ele fala de várias festas, eu acho que ele fala de todas as festas aqui nesse texto de 1 Coríntios 15. Fala de Cristo que foi morto,
Cristo que foi ressuscitado. Fala também que nós devemos perseverar até o fim, que é a segunda festa, que é a festa dos pães ázimos. Do Pentecostes também, que fomos revestidos de poder. Fala das trombetas, que vai anteceder, né, a volta de Jesus, na última semana de Daniel. Fala do dia da expiação, da glorificação do nosso corpo, ou ressuscitando, ou estando vivos transformados, e fala da festa dos tabernáculos. Aqui ele fala até do 8º dia, né, porque ele fala aqui nesse texto de 1 Coríntios 15, que no final do milênio, Jesus Cristo vai devolver o reino ao Pai. O Pai vai receber todo o reino do Filho. Quando Cristo tiver concluído os 7 dias, olha aí, os 7 milênios, no final do milênio, Jesus Cristo devolverá o reino ao Pai e Deus será tudo em todos. Ainda fala até mesmo do 8º dia, que é o dia eterno, que o apóstolo Pedro fala, né, na sua carta. Então, para nós percebermos como é importante nós compreendermos as festas, né, as 7 festas fixas do Senhor, que estão escritas em Levíticos 23. E dessas 7 festas fixas, 3 são as grandes festas que o povo se reuniam nessas 3 grandes festas, na Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Mas são 7, não 3 somente. Amém, queridos? Aí ele continua. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, morte física, assim também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus Cristo, que vai nos ressuscitar no último dia, se morrermos. Porque assim como todos são mortais em Adão, é isso que ele quis dizer aqui, assim também todos serão vivificados em Cristo, serão, né, glorificados, redenção do corpo, a vida eterna definitiva. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, amém? Depois os que são de Cristo, olha aí, na sua vinda, olha o contexto, né? Depois virá o fim. Ou seja, quando terminar tudo, os 7.000 anos, ele não diz isso aqui, mas nós compreendemos, somando as Escrituras, depois virá o fim, dia eterno, quando tiver entregado o reino a Deus, o Pai, esse Deus aqui é o Pai, né? E quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Por quê? Porque Satanás será lançado no lago de fogo, no juízo do trono branco, após o milênio, juntamente com todos aqueles que praticaram mal e não se arrependeram. Amém? Porque convém que Jesus reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo a ser vencido será a morte. Amém? Que é de morte física. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, o Pai. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Ou seja, todas as coisas estão debaixo dos pés do Filho. Todos, menos um, que é o Pai. Né? Eu costumo falar desse texto aqui para corroborarmos acerca da Trindade que não existe. Ora, se existisse uma terceira pessoa diferente do Pai e do Filho, coigual com Deus e com o Filho, então o apóstolo Paulo errou aqui, porque ele falou que o único que não está sujeito ao Filho é o Pai. Isto quer dizer que se existisse uma terceira pessoa, esta terceira pessoa estaria sujeita ao Filho. Está entendendo? Mas nós já compreendemos que o Espírito Santo é algo que sai de dentro do Pai e do Filho. É a emanação de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Em Apocalipse 22 diz que esse rio, essas águas, fluem do trono de dois, do Deus e do Cordeiro. Amém, queridos? Então, Pai e Filho se manifestando. Esse é o Espírito Santo. Amém? Aí ele continua. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que o Pai, né, que ele falou que esse Deus aqui é o Pai, para que Deus seja tudo em todos. É o dia eterno, quando a Nova Jerusalém vai descer, né, o Pai vai descer com o céu, com os anjos, com todo mundo, e vai se difundir com a terra. Vai ser um ambiente só. Um novo céu e uma nova terra, conforme está escrito em Apocalipse 21. Mas a Nova Jerusalém também é a igreja, porque o anjo fala para João, eu vou te mostrar a esposa do Cordeiro, a Nova Jerusalém. Amém, queridos? Então é tudo um só. O ambiente em si e a igreja. Tudo é a Nova Jerusalém. Aí ele continua. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos?
se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Isso aqui era uma prática que acontecia lá dos pagãos, que até eles tinham esperança de ver os mortos, né? E a própria igreja, que tem uma esperança viva, estava se deixando levar por falsos ensinos de que não existia ressurreição. Até os ímpios acreditavam na época, né? Continuando. Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Né? Eu protesto que cada dia morro. Ou seja, somos entregues à morte todos os dias. Somos consideradas como ovelhas ao matadouro. Então, se não há ressurreição dos mortos, por que eu estou exposto ao perigo, à morte todos os dias? Por que eu estou disposto a dar a minha vida? Ué, se não há esperança de recompensa, então eu não quero sofrer. Eu quero curtir a vida. Comamos e bebamos, né? Ele fala isso aqui no contexto. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. É isso que o mundo pensa. Vamos curtir a vida. Amanhã eu vou morrer mesmo? Então eu vou curtir a vida, vou entrar na farra, vou pegar um monte de mulher, vou fazer um monte de falcatrua, quero ganhar dinheiro, quero curtir. É isso que o mundo pensa. Continuando. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Meus irmãos, o que nós estamos ouvindo? O que nós estamos nos associando? Cuidado com as más conversações. Cuidado com os muitos vídeos na internet, meus irmãos. Tem muita heresia na internet também. Assim como Deus tem trabalhado para propagar a sua palavra, restaurar a sua palavra nesse meio aqui, que é a internet, da mesma forma, muitos falsos profetas, falsos mestres estão ensinando muitas besteiras. Eu tenho visto cristãos genuínos que estão indo para o judaísmo, estão abandonando a fé. Hoje creem em Jesus como Messias, mas mais para frente vai acabar dizendo não, só há Deus mesmo, só um Deus mesmo, que é o Pai. Jesus Cristo não é mais Deus, não. Né? Vão voltar a nos circuncidar, a guardar as festas literais. Outros falando sobre judaísmo, outros falando sobre judaísmo não, eu quis dizer. Outros falando sobre o calvinismo, o pré-tribulacionismo, que não nos prepara para vencermos na grande tribulação. Né? E outras heresias destrutivas, a hipergraça, né? Não importa o que nós façamos, já somos salvos. A eleição, não entendem o que é a eleição na palavra, o que é predestinação. Fala que Deus escolheu uns para serem salvos, outros para serem condenados. E, meus irmãos, tem muita heresia. E as más conversações corrompem os bons costumes. Tem ministérios aí falando que o pecado já acabou, que Jesus já voltou no ano 70. Olha só que absurdo. Né? Então é isso, meus irmãos. Temos que tomar muito cuidado. Cuidado com as más conversações. Pastores carismáticos, né, da teologia da prosperidade, teologia do coaching, né, que senta lá numa bancada lá, com música no fundo, faz você chorar. Né? Enfim, cuidado, meus irmãos. Os enganos estão cada vez maiores. Eu vou finalizar o vídeo aqui. Não dá para dar mais tempo, não. Então, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tudo isso pode nos tirar da vida eterna definitiva que vamos receber, meus irmãos. Muito cuidado com os falsos ensinos. Jesus falou em Mateus 24 que o engano aumentaria. E muitos fariam até mesmo sinais e prodígios que enganariam até mesmo os eleitos. Cuidado. Cuidado, está falando da igreja. A igreja é eleita. Né? Não individualmente, mas a igreja é predestinada. O grupo, né? Mas se nós não prestarmos atenção na nossa vida, nós vamos ficar de fora desse grupo. Então, o engano só vai aumentar. A apostasia está só aumentando até o ápice da apostasia. E a apostasia fala de o quê, meus irmãos? De pessoas genuínas que tinham a vida eterna, mas que perderam a vida eterna no decorrer do percurso da jornada. Porque a apostasia não fala de ímpios. O ímpio que nunca nasceu de novo, ele não pode ser apóstata. Porque ele nunca nasceu de novo. Como é que ele vai se afastar da fé? Não, apóstata é para a igreja. Por isso Jesus falou, devido ao aumento da maldade, o amor se esfriaria de quase todos. Que amor é esse que ele está falando? Amor ágape, amor na igreja, derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. E aí? Então,
Para que possamos alcançar a vida eterna definitiva, nós precisamos prestar muita atenção na nossa jornada. E as más conversações, com certeza, corromperão os bons costumes. Pastores que estão aceitando aí o homossexualismo, o aborto, né? Falando que a Bíblia ela precisa de atualização. Cuidado, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Por isso que nós temos que investir tempo também, principalmente nós mesmos com a palavra, para que o Espírito de Jesus Cristo vai nos revelando. Lê devagarinho a Bíblia, lê aos poucos, compreendendo. Isso é muito importante ao ler suas Bíblias. Compreenda que a Bíblia ela não foi dividida com divisão de capítulos e versículos. Ela foi escrita direto. E também uma outra dica que eu sempre dou para os irmãos, compreender que as Escrituras são o Antigo Testamento. E que o Novo Testamento, embora sejam Escrituras também, elas são, na verdade, uma revelação das verdades ocultas do Antigo. As Escrituras se fecharam no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. E os apóstolos explicaram essas Escrituras. Estão conseguindo compreender? E por terem explicado de forma perfeita, porque o Espírito estava neles, inspirando eles, então podemos considerar que o Novo Testamento também é a palavra de Deus. Mas o Novo Testamento é uma explicação das verdades ocultas do Antigo Testamento. Então jamais você deve desassociar o Novo do Antigo. Para compreender o que está no Novo, você precisa meditar no Antigo. Porque o Novo Testamento foi escrito de forma resumida. Os apóstolos, quando estavam pessoalmente com as igrejas, eles passavam tempos com eles, ensinando de forma detalhada. E depois, quando eles iam embora, eles escreviam cartas. E as cartas eram um resumo daquilo que eles explicavam de forma mais detalhada. É como se fizéssemos um curso. Por exemplo, um curso de 1 ano. Aí no final daquele curso, o professor ou os professores fariam um apanhado daquilo que foi falado naquele ano, mas de forma resumida. E nós só vamos entender o que eles estavam falando lá de forma resumida, nesse resumo, se estivéssemos participando das aulas. Da mesma forma, meus irmãos, nós não podemos entender a palavra de Deus só lendo o Novo Testamento, só lendo nas cartas. Nós precisamos ler também o Antigo, para compreendermos o que estava na mente dos apóstolos quando eles escreviam as cartas. As cartas vieram para nós de forma resumida. Para o povo na época, não. Foi resumida para eles, mas eles entenderam porque os apóstolos ensinavam mais detalhadamente o Antigo Testamento. Estão conseguindo compreender? Então, se nós não meditarmos no Antigo Testamento, nós não vamos entender de fato o Novo. Amém, queridos? Então o tempo está avançado. Na próxima gravação nós daremos continuidade nessa leitura de 1 Coríntios 15. Amém, queridos? Eu creio que na próxima gravação nós finalizamos essa porção de João capítulo 5, versos 24 a 29. Vida eterna hoje e vida eterna definitiva. E nesse período, nesse ínterim, nesse caminho, nessa jornada, nós precisamos perseverar até o fim, para que se fizermos o bem, nós receberemos a ressurreição para a vida na primeira ressurreição. Se fizermos o mal, só depois no milênio, para sermos jogados no lago de fogo. Então, que possamos temer a Deus e a sua palavra, porque ela não volta vazia para Ele. Amém, queridos? Vida eterna hoje, vida eterna no futuro. E aí, o que temos feito para alcançarmos a vida eterna no futuro? Até a próxima gravação, queridos. Que o Senhor nos abençoe.